é como se fosse um quebra-cabeça, onde você vai pegar lá a queixa que a mãe traz, a queixa que a escola traz, o que esta criança traz, você começa a montar, tá? E começa a organizar essa intervenção neuropsicopedagógica para aí tornar mais fácil essa aprendizagem desta criança. Mas é bem importante a parte emocional, o apoio emocional para a criança, isso da família e da escola também. A escola pode dar um prazo maior, um tempo maior para essa criança estar fazendo uma prova, no caso de não conseguir fazer essa prova, porque nem sempre a nota é condizente com o que a criança sabe. Por quê? Porque às vezes a criança ela sabe muito no oral, mas ela não consegue trabalhar lá o escrito. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter um bate-papo incrível que vocês vão gostar. São várias dicas para nós pais sobre as nossas crianças. Mas antes, eu gostaria de saber se você já está lá nos seguindo no canal. Vai lá, deixe seu like, nos siga e deixe seus comentários. Hoje nós vamos conversar com a pedagoga e neuropsicopedagoga Maitê Brustolin. Tudo bom, Maitê? Tudo bem, Dinara. Muito obrigada por nos receber aqui no teu consultório para a gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço. Meu amor, então vamos lá. Vamos iniciar já com dica para os pais, que eu acho que é muito importante. Agora a gente iniciando o ano letivo. Depois umas longas férias. Ai, verdade. Como a gente faz ou como ajudar as nossas crianças com essa adaptação? Então, Dinara, é muito importante agora nessa volta às aulas, eu digo que tem 3 palavrinhas que eu acho assim primordial. A motivação, a rotina e a paciência. Então, as crianças quando elas estão pensando em voltar à aula, umas gostam, outras não gostam, os pais adoram que vai voltar à escola, mas todo mundo está sofrendo com ansiedade, essa ansiedade de um recomeço. Do novo, né? Do novo, exatamente. Há crianças com escola nova, colegas novos, material novo, tudo muito novo e isso gera ansiedade. Então é importante começar já, alguns dias antes de começar a aula, a retomar essa rotina. Rotina com horário de sono, alimentação, voltar ao seu horário do dia a dia em casa, tá? Porque a criança precisa ter essa rotina para voltar à sala de aula. A paciência dos pais em retomar isso, onde as crianças às vezes vêm da casa dos avós, vêm da casa dos dindos. Com uma outra rotina. Exatamente, então é importante fazer essa rotina, motivar essas crianças por um ano novo, começar a escola, é um lugar legal, vamos encontrar os colegas, vamos fazer novos amigos, né? Ajudar, envolver os filhos nessa organização da mochila, no material escolar, né? Eu digo que a mochila, os pais fazem, colocam todo o material lá, o mais lindo possível. Mas o que realmente tem que colocar é uma mochila com muito amor dos pais, com muito incentivo, com paciência, coragem, encorajar as crianças a esse novo ano letivo, porque com certeza quando os pais conseguem encorajar o seu filho, motivar para ter um ano bom, incentivar e mostrar o quanto essa criança é capaz, tudo fica mais fácil, né? Não, e aí certeza. O ano letivo vai indo. Surgem alguns percalços, mas é contornável. Isso é verdade, eles ficam bem ansiosos. E a gente também, né? Porque a gente está na rotina de normal, férias, né? Deles. É um ano que a gente não tem previsão de tudo que vai acontecer. Então, quando se fala em falta de previsibilidade, gera ansiedade. Então, esse tipo de momento que os pais têm que fazer, olha, a conversa, o combinado, como vai ser o ano letivo, é primordial. Para dar mais segurança, né? Sim, vai gerar mais segurança. Maitê, como funciona a questão das crianças que às vezes têm uma dificuldade a mais?
né? Sim. Hoje a gente fala muito em questão de TDAH, em questão de dislexia. Como os pais, na verdade seriam 2 pontos, né? Como os pais notam isso, quais são os sintomas iniciais e como que é possível ajudá-los. É muito importante acompanhar o filho no ano escolar. Eu acho que isso é fundamental. A família acompanhando a escola. Porque no decorrer do ano letivo é que a gente vai perceber e vai observar as dificuldades que essa criança pode encontrar, tá? Se for um TDAH ou se for uma dislexia, a dislexia mais voltada para a dificuldade da leitura e escrita, o TDAH mais para o déficit de atenção ou hiperatividade, ou ambos. Então é muito importante que os pais façam esse acompanhamento. Tenham um feedback com a escola, observe o comportamento do seu filho, porque às vezes aquela criança que está frustrada, não quer fazer dever de casa, autoestima muito baixa, não quer ir para a escola. Então é importante que a gente vá até está acontecendo isso na escola. Olha, eu sento para acompanhar meus filhos no dever de casa e eu não vejo, ele não sabe. Ele sabe, ele não sabe, então é importante fazer essa troca com a professora, com a escola, tá? Se não conseguir agendar a reunião logo de início, entra no Clipe Escola, a escola sempre proporciona um link, um canal para conversar com a família. Mas é importante que a família acompanhe o seu filho durante o ano escolar. Não esperar somente a nota. Né? Nós precisamos incentivar os nossos filhos por toda a potencialidade, por toda a capacidade que ele tem. Não é a nota que vai dizer isso. Então, é muito importante o acompanhamento e aí a gente vai perceber. Apareceu alguma coisa, a escola pontuou algum distúrbio, alguma dificuldade de aprendizagem, existem profissionais que podem trabalhar isso com a criança e tornar tudo muito mais fácil. É tudo muito mais tranquilo quando a gente consegue visualizar aonde que nós estamos com a dificuldade, onde é que essa criança está precisando de um olhar a mais. E é muito importante, eu acho, essa ligação, bem como você falou, assim, dos pais com a escola. E os pais também muitas vezes aceitarem, né? Sim. O que a escola pontua. Porque assim, a gente estava até conversando antes, é difícil, né? A gente, o filho foi para a escola, então a gente acha que vai ser tudo tranquilo. Mas às vezes com essa dificuldade, que tem uns que têm uma dificuldade maiores, outros menores, enfim, né? Porém, de aceitar, não digo um diagnóstico, mas a opinião da escola justamente para ajudar a criança. Quando chega alguma criança para mim, às vezes os pais acham que tem grandes problemas, mas nem sempre é um grande problema. Às vezes a gente consegue solucionar logo. Uma autoestima muito baixa, uma falta de um incentivo, mudar o manejo familiar. Então, são momentos que a gente vai pontuando e entendendo esta criança. É como se fosse um quebra-cabeça, onde você vai pegar lá a queixa que a mãe traz, a queixa que a escola traz, o que esta criança traz. Você começa a montar, tá? E começa a organizar essa intervenção neuropsicopedagógica para aí tornar mais fácil essa aprendizagem desta criança. E também eu costumo dizer que a gente não está aqui para achar problema. Nós queremos achar a solução para esse problema. É ajudar as famílias. Então, as famílias, quanto antes nos procurarem, quanto antes procurar um profissional da área, melhor. Aí essa criança não vai ficando o ano todo batendo em cima daquela tecla que é aquele momento, não consegue ter uma boa memória, não consegue ter uma boa letra, a velocidade na leitura. Então todos esses aspectos são aspectos que a gente precisa observar. E Maitê, tem alguma dica, enfim, de como que a escola ela pode, vamos falar em questão do TDAH, né? Porque TDAH, um dos pontos é perder o foco. Né? Ou não conseguir focar. Tem alguma dinâmica ou algo que a própria escola, ou que às vezes você orienta quando você vai visitar as escolas, que seria mais fácil
para essa criança se conduzir, questão do tamanho da letra, da folha, enfim, algo que possa ser feito, né, para ajudar essa criança? Eu vejo que as escolas hoje elas já estão bem mais inclusivas, né, com toda essa questão de TDAH, de dislexia, enfim, com todos os distúrbios e dificuldades que aparecem. Mas é bem importante a parte emocional, o apoio emocional para a criança, isso da família e da escola também. A escola pode dar um prazo maior, um tempo maior para essa criança estar fazendo uma prova, no caso de não conseguir fazer essa prova, por falta de foco e de concentração. A escola também pode proporcionar mais pausado os deveres de casa, dar mais em blocos, não dar todo aquele dever, para que ela consiga vencer esses deveres de casa. Então, existem recursos que podem ser usados em sala de aula, recursos audiovisuais, leitura de livros através de áudio. Existem outros recursos hoje que as escolas podem usar e ajuda essas crianças, assim como os pais em casa podem ajudar a criar esta rotina, mostrar para a criança, este é o meu horário de fazer dever, eu preciso fazer o meu dever nesse tempo, nesse período aqui. Usar o reloginho, usar o timer, para que a criança consiga colocar o foco no seu dever e depois sair daí, vai fazer outra coisa. Então, ter o seu tempo aí destinado a isso. Tem o método Pomodoro, que é bem interessante, que é onde a criança, eu gosto muito de que as crianças usem isso. 25 minutos faz dever, foca, concentração, para 5 minutinhos, vai lá, passeia, dá uma voltinha e volta. Até porque 25 minutos, dependendo o que a criança tem de dever, às vezes ela consegue terminar em 25 minutos. Porque nem sempre a criança tem a noção de tempo construída. Então, com um timer, ou com um reloginho, com algo assim que os pais ou o profissional for explicar para ela usar para fazer os deveres, sai tranquilamente. Fica mais fácil, né? Fica. Eu li em algum lugar isso, porque se a gente for ver, até a gente adulta a gente tem isso, sim, né? Se tu lê muito tempo, às vezes tu lembra do início e do final. A gente perde. A gente perde. A gente acaba perdendo o foco porque o pensamento vai, né? Sim, exatamente. É normal. É normal o período de concentração que o cérebro tem. E vai ter falando uma coisa que eu acho muito importante hoje em dia, principalmente para as nossas crianças, que a gente fala é a questão da autoestima. Sim. Né? Que a gente realmente precisa... Ansiedade e autoestima, eu acho que são esses dois pontos. Porque hoje existe, em função de celular, de computador ou de muita informação, a ansiedade para tudo. Ou tudo passa muito rápido. Muito rápido. Eles querem tal coisa, acham ali, querem informação, já é outra, enfim. Sim. Como que o pai acompanha? Inclusive, essa questão de ansiedade, a gente tem estudado e tem visto que às vezes o diagnóstico do TDAH ele está muito próximo a um nível de ansiedade também. Então nós precisamos realmente ver o que é o TDAH e o que é uma ansiedade. Então existem maneiras, técnicas que a gente pode baixar essa ansiedade da criança, dando uma previsibilidade do que vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Muitas crianças, e eu lembro de mim quando eu era criança, que antes de começar a aula, nos dias anteriores, eu não dormia de ansiedade, porque eu queria saber, a gente não sabia quem era a professora. Agora, às vezes, as escolas até já dizem quem é. Né? Então a gente não dorme, daquele frio na barriga, a gente fica se virando. Por quê? Porque a gente tem ansiedade, gera uma ansiedade do novo. Então é normal para o ser humano ter essa ansiedade do que é novo. Mas se a gente conseguir trabalhar com essa criança, dar uma previsibilidade, aonde essa criança possa ter uma rotina já bem esquematizada, horários de ir para a escola, horário de fazer deveres, horário de dormir, horário para tablet, para a parte da tecnologia, às vezes trabalhar essa questão de tem um passeio para ir, não dizer muitos dias antes, porque depende da criança também, tem essa. Às vezes não dá pra gente ficar dizendo, o mês que vem eu vou fazer um passeio. Porque eles já ficam pensando aquele tempo todo, contando os dias. Já, e aí sim perde o foco de tudo.
né? Aí não tem mais, aí é só o passeio. É só o passeio, exatamente. Tá? Então, a gente precisa ir trabalhando e conhecendo essa criança. A questão da autoestima, eu acho assim de suma importância a gente está sempre falando para o nosso filho o quanto ele é capaz. Palavras de autoafirmação, né? Elogio gera comportamento, elogio muda comportamento. Falar o positivo, falar o que pode melhorar de uma maneira positiva. Não ficar falando só o negativo, ou esperar a nota da prova e só aquela nota é que vai ser mais importante. Não, o mais importante é o seu filho. Mas como que chegou aquela nota? Alguma coisa aconteceu. Então sentar, conversar, diálogo é muito importante. Eu vejo assim, às vezes eu recebo as famílias e eu entendo, eu sei perfeitamente que tá todo mundo no trabalho, não tem tempo, chega em casa cansado, mas precisamos de pequeno começar essa questão do diálogo, estruturar essas nossas crianças a reconhecer e entender o seu sentimento, a sua emoção, a falar sobre isso, a falar o que sentiu quando viu uma nota baixa, a falar o que sentiu quando recebeu uma nota alta, a falar como foi bom eu tirar uma nota alta, foi porque eu estudei. Reconhecer, né? Isso. Então é importante que os pais criem esse canal junto com os filhos. Não é fácil. Não é fácil. Eu também sou mãe, eu também tive filhos pequenos, mas é muito importante. É o que você vai semear, você vai mostrar para o teu filho de pequeno e você vai colher depois. Que quando você vem nessa rotina de uma criança lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, tudo vai ficar mais tranquilo. Com essa rotina, com essa organização de planner, com essa organização de horários, com esse cronograma da sua semana funcionando direitinho. Organizada, né? Exato. Aonde as crianças vão ficar tranquilas e os pais também. Porque o que às vezes pode acontecer na hora de ir para a escola? Mãe, eu preciso levar uma cartolina. Mãe, eu esqueci de tal tarefa. Meu Deus, precisava levar o livro tal. Então, o que aconteceu isso? Falta de comunicação e de organização. Então, quando a gente já organiza tudo antes, isto dá resultado. Uma dica que eu dou sempre para as famílias é que a semana de aula começa na segunda-feira. No domingo à tardinha, sente com o seu filho, pegue a mochila, organiza a sua semana. O que você tem, filho? Você vai ter prova tal dia, então você vai estudar como? Então, ajude essa criança ou esse adolescente a se organizar na sua semana. Você vai conseguir trabalhar tranquilo, a criança vai saber que tem que estudar, ela já vai estudando antes para não estudar só em cima da prova também, ou inclusive fazer trabalhos ou apresentar trabalhos. Porque não adianta, na hora de ir para a escola, se faltar alguma coisa, é a mãe e o pai que vão ter que correr atrás. Não tem como, né? Não. Não tem como. Né? Então isso é bem importante e ajuda. Eu acho também que no período que você está falando das avaliações, né, que eles chamam, aí gera várias outras coisas. Porque daí passa a noite, aí não dorme, tem às vezes dificuldade numa matéria ou em outra, né? Então eu realmente acho que essa organização facilita, né, para eles. Sim. E para eles entenderem. Essas crianças que a gente diz que às vezes têm um pouco de mais dificuldade, Maitê, em questão da avaliação mesmo, de ser avaliado. Porque uma coisa é eles irem para a escola e saber, não, hoje eu vou ter uma matéria normal. No dia da avaliação está marcado, eles sabem que eles vão ser avaliados naquele momento. E às vezes aí tem ansiedade, tem nervosismo e a criança às vezes acaba não conseguindo às vezes nem fazer a avaliação em função disso, né? Alguma dica do que a escola, do que os pais podem fazer? Lógico, como você falou, acho que o planejamento antes ele ajuda muito, né? Mas a lidar com essa ansiedade que eles têm e esse nervosismo. Sim. Então eu vejo assim, muito importante trabalhar a questão emocional das crianças para dias de provas, para semana de prova. Semana de prova, então, nossa, é uma semana estressante para as crianças, para os pais, principalmente quando são aqueles pais que só querem ver o resultado final. Que daí já é um erro dos pais. Não sabe o que a criança sabe, mas quer ver a nota.
porque nem sempre a nota é condizente com o que a criança sabe. Por quê? Porque às vezes a criança ela sabe muito no oral, mas ela não consegue trabalhar lá o escrito. É por isso que a gente consegue trabalhar com as escolas momentos diferentes e trabalhar com a individualidade dessa criança, deste aluno. No momento que a gente percebe uma dificuldade de aprendizagem, a gente vai para a escola e conversa com a escola sobre essa dificuldade e o que a gente poderia fazer para ajudar essa criança, para diminuir a ansiedade ou para diminuir a agitação. A gente vê, então a escola tem várias coisas que ela pode fazer, como não consegue fazer na sala porque não está conseguindo muita atenção em função do barulho. Vamos ver se a gente consegue tirar, colocar numa outra sala para fazer. Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouquinho essa prova, em vez de fazer 20 questões, diminuir um pouquinho. Isso tudo depende do diagnóstico do que essa criança tem, tá? Uma criança que não tem dificuldade, mas que ela precisa estudar mais, ela precisa aprender a estudar e usar bem o tempo para estudo. Então, a gente também consegue ensinar essa criança a fazer isso nas nossas intervenções. Mas é importante a parte emocional. A criança tem que estar segura, porque eu lembro que de criança, na matemática principalmente, era o meu medo, meu maior medo, me dava branco. Eu não tinha firmeza na matemática. Então, o meu medo era estudar e não vinha o resultado que eu queria. Mas eu nunca tive alguém que me dissesse, olha, né, faz uma respiração, isso é uma consequência do teu estudo, porque às vezes você estuda e o medo te paralisa. O medo faz com que você esqueça. Exatamente, o nervosismo, né? Exatamente. E aí vem a frustração. A frustração. O que está muito difícil, as crianças não conseguem mais trabalhar com a frustração. Não sabem trabalhar com a frustração. E é importante que eles saibam e que eles aprendam também a trabalhar com a frustração. Porque isso é da natureza de todos nós. A gente vai aprender se frustrando. Se o pai e a mãe vão lá, vão resolver todo o problema da criança, a criança não vai conseguir saber o que ela precisa fazer para ela melhorar mais. Então, é importante que a gente ajude, acompanhe a criança sim, perceba, converse com a professora, converse com a escola. Essa dificuldade, tá com dificuldade de prova, tá muito ansioso, tem criança que sua a mão, tem criança que dá dor de barriga, mas vamos tentar fazer esse momento um momento mais tranquilo. A criança que está tranquila, que está preparada, que está confiante, ela vai conseguir fazer a prova e ela vai ter consciência de que ela vai receber a nota que ela conseguiu através do seu estudo. Mas isso é um processo, Dinara. É um processo que a gente tem que fazer. É escola, família com a criança. Então, quando entra um profissional ou quando chega até mim, eu já ajudo a fazer esse elo de ligação para ajudar essa criança, exatamente. Às vezes o que a gente peca, e não julgando ninguém, né? Sim. Eu também tenho filho e também a gente erra. É que muitas vezes a gente diz, eu fui ensinado assim, então tem que continuar dessa forma. Só que a gente hoje tem crianças com, como a gente está falando, com maior informação e tem coisas que a gente nem sabia que tinha na nossa época, né? Não. O TDAH não era falado quando eu estava na escola. Mas já existia. A dislexia também não, né? E já tinha, só que não tinha esse conhecimento. E aí os pais acabam também não tendo esse conhecimento e muitas vezes não sabem como lidar e como ajudar. E acaba novamente prejudicando o filho ou postergando, né, essa questão do tratamento, do que realmente fazer, né? Eu acho importante a gente dizer que os pais, eles não precisam saber tudo. Os pais não precisam entender de TDAH, de dislexia, eles não precisam. Eles precisam da amor, da carinho, da coragem, da apoio, da incentivo, da motivação para o seu filho. Quando perceber que o filho está sofrendo, que o filho está com baixa autoestima, que o filho está frustrado, não quer ir para a escola, que tem alguma coisa pegando aí,
esquecido, a memória não tá boa, a atenção não tá boa, a leitura tá lenta. Vamos investigar que pode ter alguma coisa aí. Às vezes, pode ter algo até emocional. Brigou com a coleguinha, alguma coisa com a professora, alguma coisa que ouviu em casa, que também faz com que a criança dê uma baixa escolar. Então, é um processo complexo, mas os pais precisam ficar atentos, não preocupados em querer saber, o meu filho tem dislexia, será que é TDAH? Calma, tem pessoas especializadas que podem ajudar a fazer isso. A escola vai conduzir quando você for e mostrar, olha, estou preocupada com isso, então vamos procurar um profissional para ajudar. Aí fica tudo muito mais fácil. Não focar só no problema, né, Maite? Exatamente. Não focar Exatamente. Só no problema. Porque a criança, ela também, ela se sente às vezes diminuída. Porque hoje em dia, digamos, se tiver um problema na leitura, tu vai ler, tem outros coleguinhas. Aí tem hoje o bullying em relação a isso. Sim. Se vai falar algo errado. Enfim, né, a criança, ela tem hoje que lidar com muita informação. Que tem muita informação positiva, porém tem muita coisa negativa. E o que eu digo sempre assim, a criança, na inocência, ela não pensa assim, eu vou falar e vai machucar. Ela fala. Ela fala. O que ela pensa, ela fala. Sim. Aí fica difícil para o outro lidar. Mas é muito importante a gente respeitar a individualidade de cada um. Cada criança é uma. Uma mãe pode ter 2, 3 filhos, mas cada criança, cada filho tem o seu jeito de aprender. Uns aprendem mais fácil, outros demoram um pouquinho mais, uns se alfabetizam antes, outros depois, uns são melhores na matemática, outros no português, mas enfim, é respeitar a sua individualidade e não querer comparar. Algo que eu digo muito e digo para os pais que me procuram, quando você vê teu filho pensando ou triste ou falando de escola, lembra como você era quando você era criança. Se você tinha essa mesma dificuldade, como você fazia? Então é importante a gente pensar, não, mas eu também fui criança, para mim também foi difícil, para não perder a paciência. Porque às vezes a gente não tem tanta paciência e acha que a criança está dando desculpa para não estudar. Né? Então, não tá dando desculpa, não quer estudar, trabalhei o dia inteiro, meu filho, por que você quer agora, não quer estudar para a prova, enfim. Mas pensa o que é que esse teu filho está sinalizando. Então, é importante que a gente pense como a gente reagia lá na matemática, lá no português ou na escola, como eu fui como aluno, e aí ver como o seu filho está e incentivar, motivar e conversar. É muito importante, é verdade. Me corrija se eu estiver errada, Maite, mas a dislexia eu não sei, mas o TDAH, ele é hereditário, não é? Sim. Então, a gente com certeza, quando um filho tem, ou um pai tem, ou a mãe tem, enfim, e a gente realmente não sabia como lidar com isso. Exatamente. E o TDAH, nem todos são hiperativos. Nem todo TDAH é aquele que vai ficando batendo o pé, que vai ficar de um lado para o outro. Não. Existe o TDAH que é o combinado, o TDAH que é só hiperativo, o TDAH de desatenção. Então, não podemos dizer, mas o fulano é TDAH, mas ele é quietinho. Classificar. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai buscar uma nomenclatura, a gente tem que ver que pode ter características de TDAH, pode ter outra dificuldade, mas nós vamos trabalhar as intervenções corretas e auxiliar esta família também. Assim, Maite, eu acho que isso é o calcanhar daqueles que eu digo. Quando a gente vê, enquanto pai, né, que tem um problema e a gente quer fazer de tudo para tentar ajudar, que foi uma questão, digo, isso foi muito pessoal minha, é encontrar o profissional adequado que você se encaixe, que tenha sintonia. Porque no início você fica perdido, né? Tu chega na escola e a escola diz, não, tem tal problema, como fazer? E aí o pai sai, né, pegando indicação, ou sai, não, vou ligar para um, vou ligar para outro. Tem algo que possa facilitar? Porque eu tive sorte, né? Que foi você e deu tudo certo, graças a Deus. Porém, às vezes, para os pais é uma questão muito difícil.
né? De você encontrar. E eu vejo que isso é uma questão também de quando os pais querem trocar as crianças da escola. E me perguntam assim, ai Maite, o que tu acha dessa escola, da outra escola, da outra escola? E eu digo assim, ó, vai aonde o teu coração bater e você sentir que teu filho vai estar bem nesse lugar. Então eu acho bem importante, porque algo assim muito, que faz muita diferença é o vínculo. É a criança, é a família estar vinculada à escola, é a família acreditar nesse profissional que está cuidando da sua preciosidade maior, que é o seu filho. Então, é criar um vínculo para ter confiança, porque não adianta você pagar um profissional para atender teu filho se você não confia no trabalho do profissional, né? Então, o vínculo é algo que precisa acontecer. Tá? A credibilidade, tanto na escola como no profissional. Aí, tudo vai dar certo. Flui, né? Flui. E uma coisa que a gente estava até falando antes, quando a gente vai mudar alguma rotina até para ajudar as crianças, você estava falando em questão dos 21 dias, né? Sim. Nós temos que ter uma rotina e temos que criar costume. Sim. Fala um pouquinho, porque eu acho que seria uma dica ótima em relação a isso. A rotina é algo muito importante. Eu sou uma pessoa que gosto de ter a rotina, porque eu também acabo ficando ansiosa se eu tenho as coisas que não são previsíveis, né? Então, eu gosto de ter organização. E a rotina para a criança, fazer um planner da semana, fazer um plane mensal. A gente ajuda em consultório a fazer isso. A escola dá algum tópico também, mas é importante os pais fazerem em casa, sabe? Por dia, com os horários, colocar lá a agendinha da semana do filho. Então agora nessa volta à aula principalmente, eu escuto assim, ó, os pais falarem dessa adaptação, meu Deus, tá dando dor de barriga, o meu filho tá com tontura, será que eu tenho que levar no neurologista? Calma, você pode levar no neurologista, no médico, depois que passar alguns dias, se for só uma reclamaçãozinha pontual antes de ir para a escola, ou um choro antes de ir para a escola. Isso não é só para a educação infantil, isso é para o ensino fundamental 1 também. Por quê? Porque demora 21 dias, o nosso cérebro registra um hábito em 21 dias. Então você imagina esse cérebro como um motorzinho, ser religado e demorar 21 dias para voltar à rotina escolar. Então a gente tem praticamente o primeiro mês de aula, ainda a criança em adaptação. E eu acho que não só a criança, mais a criança, lógico, mas a família também. A família toda, né? A família também. Porque como ele passa de série, ele vai passando o ano escolar, é outra demanda, né? Então precisa também ter este respeito por este período de adaptação. Paciência. É aquilo que eu dizia lá no começo. Rotina, paciência e motivação. Ah, eu não quero ir na aula amanhã, mãe. Não, você precisa ir. Então, combinados claros, sempre, em qualquer circunstância. Rotina clara, combinados claros, e o que é combinado, não tem muita alteração, não. Justamente para ser cumprido, né? Exatamente. Mais fácil. Exatamente. Não, é muito importante, é muito importante a gente também se adaptar nessa questão. Sim. Essa dica que você fala de adaptação, porque assim, a criança começa aí logo desde sábado, domingo, aí vem feriado, aí tu tem que voltar novamente, é toda a rotina. Sem contar que a gente precisa ver que essas crianças vêm de férias sem horário de sono, sem horário de alimentação, né? Aonde tudo pode. Não precisa estar estudando, não precisa sentar para fazer deveres. E agora volta tudo. E é engraçado que às vezes os pais dizem assim, ó, ai, vai voltar a aula, agora sim, aí tu vai entrar nos eixos. Só que não é assim. Não é assustando a criança que a gente vai trazer bons resultados. Nós precisamos mostrar para essa criança que o estudo é o trabalho dela, né? Se ela for preencher uma ficha, ela vai colocar lá, profissão estudante. Então nós precisamos dizer para essa criança, meu filho, minha filha, você vai trabalhar, o teu trabalho é estudar, vamos fazer o melhor possível. E o pai e a mãe estão aqui para te ajudar em tudo que precisar.
É que na verdade se tu ameaça dessa forma, aí que a criança traumatiza. Não, e assim, ó, é uma imagina, coisa ruim pra escola, né? Exato. Vira como Aí se fosse ela uma coisa fica ruim. esperando tudo ruim. E as escolas, nossa, as escolas estão se organizando da melhor maneira possível. Verdade. Todas as escolas estão fazendo assim adaptações, respeitam a individualidade da criança, fazem volta às aulas, fazem jogos, tudo para tornar mais fácil e mais atrativa para essa criança. Então é isso que a gente tem que dizer. E sem contar a parte social, que Verdade. é muito importante para a criança. Voltar, ter contato com os amigos. Sabe, Dinara, que é importante também, se a gente vê que a criança tem muita resistência de ir para a escola, chamar os amigos, pegar 2, 3 amigos, ir para sua casa, ou dar uma voltinha, vai para o cinema, conversa e falar com essas crianças também sobre a escola. Então, se vier só, para não vir só coisas negativas, por exemplo, vocês são colegas de aula, vocês podem fazer trabalho junto, então mostrar que a escola é um lugar de socialização também. E nós precisamos nos socializar, as crianças precisam estar entre os pares. Então, isso é muito importante. Se tu for ver, tem muitas crianças que acabam ficando muito mais tempo na escola Sim. do que em casa. Né? Então tem que ser algo realmente positivo, ela tem que ter essa visão, que ela tá lá para aprender, lógico, a gente tem fases, né, para aprender, para socializar, para se desenvolver. Sim. Porque mesmo com as coisas que a gente precisa enfrentar, às vezes alguns problemas, mesmo assim a criança, ela precisa se desenvolver, ela vai ter que de alguma forma resolver e se virar naquela situação. Sim. E aí ela vai evoluindo como ser humano. Claro. Né? Porque senão a gente fica infantilizado por muito tempo, não tem como em relação a isso, né? E até mostrar para a criança, olha, a mãe tem tal e tal amiga, que é amiga lá da escola, olha, o pai também. Então mostrar que as amizades da escola, a tendência é vir, é a gente conhecer, a gente lembrar, né? Porque nesse momento, talvez, a criança não dê tanto valor. Mas é muito importante essa socialização, essas amizades dentro da escola. É que tem muitas amizades que a gente leva para a vida toda. Para a vida toda. Maitê, como funciona aqui no consultório? Tu encontra muitos pais que têm dificuldade em aceitar o diagnóstico do filho? Às vezes sim, Dinara. Tá? Às vezes tem pais. As mães, elas já vêm com o sexto sentido. Tá? Sempre, né? Elas já vêm sabendo que tem alguma coisa, mas aquele medo. Que é normal. Sim. A gente quer o filho perfeito. A gente não quer. Mas a gente não pode estar tapando o sol com a peneira. Então, a gente precisa começar a montar o quebra-cabeça, como eu já disse, e investigar esta criança, ver o que é que está errado e que está dificultando esse processo de ensino-aprendizagem. Aí, junto com isso, mostrando para os pais que o problema, ele tem solução, ele é contornável. Quanto mais cedo a gente conseguir encontrar o problema, melhor é para a gente solucionar esse problema. Então é importante assim, ó, que os pais aceitem a limitação que o seu filho está mostrando. E que isso não quer dizer que o filho vai ser limitado. Pelo contrário, as terapias, as intervenções, elas são individuais para esta criança. Então, esta criança vai responder conforme as intervenções, conforme as orientações, e a família vai ficar muito mais feliz. Porque aí ela vai entender e compreender a maneira que o seu filho está aprendendo e aonde está a sua dificuldade. Realmente, quando a gente vê desenvolvendo, dá até um alívio. Às vezes, os pais me perguntam assim, tá, quantos meses tu acha que ele vai ter alta, assim, que a criança vai ter alta? Quanto tempo tu acha que em 2, 3 meses? Quem sou eu para dizer quanto tempo num processo ensino-aprendizagem? Nós precisamos respeitar a individualidade dessa criança, organizar alguns manejos com a família, muitas vezes, juntar as informações da escola, e aí esse trabalho vai andando. Às vezes, o processo é rápido, 4 meses, 6 meses, isso se contando que é um encontro semanal, 50 minutos, né? Então, é muito pouco. Exatamente. Então, a gente tem que saber que é um processo que a criança vai indo, mas a gente consegue chegar lá
com êxito e com essa criança se sentindo muito melhor e melhor, a família feliz, né? Exatamente. E a criança feliz, com autoestima, as coisas se organizam, né? Mas realmente, como você falou, precisa muito do apoio pai e mãe, juntos. Eu já tive pais que levaram a criança direto para o neuropediatra ou para o psiquiatra. Sabe, aquele pai, aquela mãe que, eu quero dar medicação, que não sei o quê. Mas não é sempre que seja o caso de dar uma medicação. A medicação é o último passo, é quando a gente não consegue mais ajudar essa criança somente na intervenção. Aí, por isso que tudo tem os passos que a gente vai conduzindo esta família, juntando as pecinhas e orientando e conduzindo esta família, diante do que essa criança vai nos mostrando, através das notas, dos trabalhos, do seu processo de ensino-aprendizagem, da sua postura como aluno, como filho, como colega, né? Orientando e fazendo com que essa criança perceba o seu sentimento, as suas emoções, tudo flui. É um processo maravilhoso, só que todos temos que acreditar e não ter medo. É importante que as famílias acreditem e não tenham medo. Ajudar muito, né? Isso é verdade. A gente se conscientizar. Com certeza. Maitê, adorei as tuas dicas, não só eu. Eu acho que todo mundo que assistir também vai gostar, porque foram muito esclarecedoras, né? Tanto pra gente que ainda não quer, quando a criança já tem um tratamento, quando os pais ainda não sabem o que fazer ou como fazer. Te agradeço, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço e espero que realmente eu tenha conseguido ajudar um pouquinho as famílias, esclarecer as dúvidas que foram colocadas e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada. Então, pessoal, várias dicas, né, para nos ajudar a iniciar esse ano. Entre lá no nosso canal, deixe seus comentários, o que vocês estão achando, se inscrevam, me siga no Instagram, Dinara Silva, e até o próximo encontro. Tchau! Tchau, tchau!